Então, bom dia a todos. Desembargador José Jorge, desembargador Tairone. Hoje, o desembargador Douglas não vai poder comparecer, ele será substituído na sessão pela doutora Alice Rocha, né? Ela ainda não está na sessão, mas enquanto ela chega, nós vamos julgar logo que ela é impedida e será substituída, então, pelo desembargador Tairone, né? Então, eu vou anunciar logo esse processo para poder liberar aqui o eminente desembargador Tairone. É o 14º da nossa pauta, mas antes eu vou só dizer que neste 20 de julho de 2023, nós estamos dando por aberta a 6ª sessão da 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com a presença minha, desembargador Luiz Gonzaga, desembargador José Jorge, desembargador Tairone Silva e a nossa sempre diligente secretária Priscila. Aproveito para cumprimentar a todos, inclusive os advogados que já estão habilitados para também participar desta sessão. Como eu ia dizendo, hoje o desembargador Douglas não pôde comparecer e será substituído pela doutora Alice, juíza de direito, e, neste caso, também pelo desembargador Tairone. Então, eu pergunto sobre a ata da sessão anterior, desembargador José Jorge. Pela aprovação, senhor presidente. A ata aprovada, não tendo processos extra-pauta, eu estou anunciando o 14º processo desta 4ª Câmara de Direito Privado, que é a apelação de número 081 5170-59/2019. O apelante, neste caso, é a senhora Terezinha de Jesus Costa Ferreira. E o apelado é o Banco do Brasil. Aliás, Renault do Brasil e Banco RCI Brasil S.A. No caso, vai compor aqui a Câmara para julgamento desse processo, eu, Luiz Gonzaga, desembargador Zé Jorge e o desembargador Tairone, certo? Nesse processo, vai haver sustentação? Não, desembargador, não. Solicitaram lá quando era virtual, mas não pediram pelo site, não. Tá bem, então tá bem. Então, esse processo é da relatoria do desembargador José Jorge. O parecer é só pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. De acordo, presidente. Parecer mantido com a palavra do desembargador José Jorge, relator. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando o desembargador Tairone Silva, senhor procurador Eduardo Daniel, senhores advogados, a doutora Alice Rocha, já se encontra na sala, os senhores ouvintes da Rádio Web. Eu vou me ater à ementa, já que não vai haver sustentação oral nesse processo. Trata-se de ação de rescisão contratual acumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença improcedente. Vícios no produto. Veículo zero. Defeitos recorrentes em menos de 3 meses de uso. Artigo 18, parágrafo 1º do CDC. Direito do consumidor à escolha da melhor solução. Restituição da quantia paga, desfazimento do negócio. Direito reconhecido. Danos morais configurados. Desfazimento do negócio, responsabilidades acessórias inerentes ao veículo, de incumbência das apeladas. O cerne da controvérsia reside em avaliar o acerto ou desacerto da sentença, a qual julgou improcedente os pedidos da inicial, por considerar que o laudo pericial concluiu que o veículo estava em perfeitas condições de uso e próprio para o fim a que se destina. No caso dos autos, constatada a ocorrência de vícios no veículo 0 km, não sanadas no prazo de 30 dias, é direito do consumidor escolher entre as opções previstas no artigo 18, parágrafo 1º do CDC. Além disso,
resta configurar dano moral, os quais arbitrados no valor de R$ 10.000 se revela proporcional e razoável para compensar os danos experimentados. As obrigações inerentes ao veículo, tais como IPVA, licenciamento e seguro de privado, são de responsabilidade das apeladas, visto que o contrato foi cancelado. Apelo conhecido e provido. Provido. Muito bem, Assim, estou votando. deu para entender bem. O desembargador Tairone, como voto. Acompanhe, presidente. Eu também estou acompanhando o relator em todos os sentidos. Por isso, anunciando o resultado, por votação unânime, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do digníssimo relator. Obrigado, desembargador Jorge. Olha, o desembargador Tairone está reconvocado só para esse processo. Se ele quiser continuar participando, será um prazer. É sempre um prazer realmente estar com os amigos, entendeu? Mas, como a gente tem Outros outro afazeres, prazer, né, Tairone? muito obrigado, um grande abraço a todos, um bom dia. Grande Muito abraço, obrigado. bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, desembargador. Aquele abraço. Até mais. Muito bem. Então, nós vamos dar, como sempre, preferência àqueles pedidos feitos pelos senhores advogados. Nós estamos aqui na 4ª Câmara Civil e nesse tem pedido de preferência só a partir do 9º. Vamos continuar com ele, a doutora Thais Antunes, a advogada que será aqui. Eu vou anunciar o 9º processo, desembargador Zé Jorge, dessa mesma pauta que nós começamos, que é da Câmara de Direito, a 4ª Câmara de Direito Privado. É apelação de números. Desembargador Gonzaga, como lhe falei no início, né, se Vossa Excelência pudesse julgar Começar com outro, os números. porque eu não estou ainda com esse voto aqui. Uma questão Tá de bem. 10 minutos. Pois então, está certo. Então, diante dessa situação, eu vou anunciar o primeiro processo da pauta da 4ª Câmara de Direito Privado, que é o processo de número 080 4684-38, 2022. O apelante é Maria Vicência da Conceição. O apelado é o Banco Itaú. Eu queria cumprimentar aqui a doutora Alice Rocha, que hoje ela está chegando aqui na nossa Câmara, e hoje ela está substituindo o desembargador Douglas, que não pôde comparecer. Bom dia, doutora Alice. Seu microfone está Doutora fechado. Alice está nos ouvindo? Peraí, que eu vou Hã? pedir Parece que ela não está nos ouvindo, desembargador Gonzaga. Doutora Alice, doutora Alice olhar aí, Tiago, por favor. doutora Alice está nos ouvindo, doutora Alice Rocha? O seu microfone está desligado, doutora Alice Rocha? O desembargador está perguntando aqui para a doutora Alice se ela está ouvindo. Fala com ela aí, por favor. Patrícia, entre em contato com a doutora Alice pelo telefone, ver o que está acontecendo. Estou falando aqui com o oficial que está lá, atrás dela. Tá bem. Doutora Alice, a senhora está nos ouvindo? Doutora Alice Rocha. Água, é só para Doutora Priscila, a senhora aguarde só um pouquinho, porque eu vou lhe dar preferência assim que o desembargador José Jorge também liberar, porque ele está com problema. olhar para cá e dar ok para a gente aqui, que ela está ouvindo. Não, nós nem podemos fazer a sessão se a desembargadora Alice participar, né? Tem que Está resolver esse certo, nós estamos problema. aguardando ela entrar na sessão. Ela está aqui, ela está na sessão. Está na sessão, mas não está nos ouvindo. Está e não está. Ela tem que nos ouvir. Tiago. Oi, Tiago. Porque se ela não falar, a gente não pode. E o que é? Ela não está nos ouvindo, Patrícia. Ah,
aí a gente não pode julgar. Tem que alguém da informática lá, onde ela está. Ela- Onde Fala pra é esse que ela está, doutora Alice? que ele está com o braço dobrado, para ele procurar. E aí, no computador, olha, por favor. Em vez de estar trabalhando, está olhando. Doutora Liz, ela não está escutando. Espera aí, espera. Dois minutinhos aí, rapidinho. Ela está no TJ? Ela está na Doutora sala das sessões, não é isso, velho? Doutora Alice, bom dia, doutora Alice. Ela não está ouvindo. Doutora Alice, vamos ver se ela nos escuta. A Patrícia foi lá onde era para ver se resolve o problema. E isso tem que ter muito cuidado quando tu receber esse processo. Doutora Alice, bom dia, doutora Alice. Bom dia, doutora Alice. Isso aqui está errado. O que tem aqui não é o que tem aqui. Doutor Eduardo Daniel, seu microfone está aberto. Doutora Alice. Patrícia já esteve com ela e ela não continua falando. Doutora Alice, bom dia. Doutora Alice, a senhora está nos ouvindo? Onde é que ela está, desembargador Gonzaga? Eu não sei, eu acho que está no TJ, agora numa sala aí do tribunal. Doutora Alice, a senhora está nos ouvindo? Doutora Alice, Ela não está ouvindo. vamos guardar um pouquinho. Hoje eu tive que fazer uma pequena viagem, desembargador Zé Jorge. Eu estou fazendo essa sessão aqui do sertão do Ceará, Independência, É mesmo. terra da minha esposa, Maria Neide. Estou aqui em Independência, que ela veio fazer uma promessa, cumprir uma promessa aqui a Nossa Senhora Santana, que essa semana é a novena da Santa. Ah, verdade. Eu vi hoje uma reportagem sobre a mãe de Maria, né? É Aquela verdade. Santana, mãe de Maria, A avó de Jesus. a avó de Jesus, Ah, exatamente. de forma que eu estou aqui nesse sertão do Ceará, em Independência, perto de Crateús. E estou Acho que fazendo essa Crateús é conta. terra do Belchor, né? Não é? Não É, sei. parece. Ele é Isso. cearense daí, dessa região. Doutora Alice, a senhora está nos ouvindo, doutora Alice? Tem que alguém lá onde ela está. Patrícia, você foi lá e o Vai que ver está... que o som dela está desligado, doutor. Não, mas Não, isso o não. som dela não está desligado. Eu acho que já acabou lá, ela está descendo para cá. Porque o que acontece? O som dela, ele disse que ele não podia fazer nada porque o som dela está ligado lá no pleninho, mas ela está descendo, ela acabou de descer. Ela está vindo para a sala sua, onde você É está? porque ela está no pleninho. Eu disse que era para ser o contrário, ela tinha que ficar aqui e botar o vídeo no de lá, que lá é só um. Eles fizeram foi o contrário. Então tá bom, ela está chegando onde você está, não é? Na sala Tá da... descendo, ela está descendo aí as escadas. Então nós vamos ter que dar um tempinho enquanto ela retorna, chega aí da sala, certo? O contrário. Ela já está chegando aí. Então vamos dar um intervalozinho aqui de uns 2 minutinhos enquanto ela se apruma. Já está ajeitado o computador dela aí, Patrícia? Já está no ponto aqui. Então tá bem. Então ela está
Aqui, ó, o microfone dela está funcionando. Pronto, graças a Deus. Já coloco aqui, doutora Alice. Pronto, desembargador, doutora Alice já está na sala. Já está aqui. Bom dia, doutora Alice. Como vai a senhora? Tem que ligar esse microfone aí. Vê lá pra ela. Bom dia a todos. Ah, bem, bom doutora dia. Alice. Prazer recebê-la aqui. A doutora Alice, como eu já disse, hoje está substituindo o desembargador Douglas, que não pôde comparecer. E ela, então, vai atuar em todos os outros processos, os demais processos hoje. Doutora Alice, a pedido do desembargador José Jorge, nós vamos começar com os processos da minha relatoria, porque ele está com um probleminha ainda para receber os votos que estão sendo impressos dele. Então, peço também paciência à doutora... Priscila, doutora Priscila. Doutora Priscila, a senhora vai guardar mais um pouquinho, não tem problema, né? Já chega lá. Então, eu vou anunciar novamente o primeiro processo da nossa pauta de direito, da Quarta Câmara de Direito Privado, que é uma apelação de número 0804684-38-2022. O apelante é Maria Vicência da Conceição e o apelado é o Banco Itaú, consignado SA. O parecer é pelo provimento desse recurso, não é isso, doutor? De acordo, presidente. Esse processo é o primeiro indo da pauta. Eu vou ver aqui o voto como foi conferido. Bota bem aí, por favor. Tem sustentação, desembargador. Vai ter sustentação. Tá Tem, a doutora Priscila que vai fazer essa sustentação. Priscila, não é? Tudo bem. Esse Priscila processo... por parte Esse do processo... apelado. Tá bem, entendi. Esse processo anunciado, inclusive a doutora Priscila, o parecer é pelo provimento do recurso, não é? De acordo, presidente. Parecer mantido pelo doutor Eduardo Daniel, procurador de Justiça. Muito bem, a doutora Priscila está inscrita. Eu queria dizer que, como eu estou dando... Negando. Como eu estou negando o provimento a esse recurso, talvez ela nem seja necessário se manifestar ainda, doutora Priscila. A senhora pretende se manifestar mesmo assim? Não, doutor. Bom Pois dia. então, se identifique, por favor. Primeiramente, bom dia, saúdo a todos os ilustres jogadores, bem como membros do Ministério Público, bem como os servidores e os meus colegas também que estão aqui esperando para fazer a sustentação. Priscila Vale do Monte, OAB 40753. Fala em nome do apelado Banco Itaú. Banco Itaú consignado. Muito bem, doutora Priscila, muito obrigado. Como eu ia dizendo, esse processo é uma apelação da consumidora Maria Vicência contra o Banco Itaú. O juiz lá julgou improcedente essa ação porque entendeu que realmente a dona Maria Vicência contratou o empréstimo e depois ela chega dizendo que desconhecia. Mas eu verifiquei também a situação com todo cuidado e vi que o juiz decidiu acertadamente, porque realmente ela anuiu, ela contratou esse empréstimo na forma em que foi decidido pelo juiz. Por isso, eu estou negando provimento esse recurso dela para manter a sentença de improcedente. É como eu voto, desembargador José Jorge. Doutora Alice, a senhora como vota? Acompanho o relator. Muito bem. Eu também acompanho Vossa Excelência, presidente. Então, por votação unânime, foi negado o provimento a esse primeiro recurso anunciado. Muito bem. O segundo processo... Vereador também. Gonzaga, eu já estou apto para... É? Pode seguir a lista de preferência. Então, muito bem, desembargador. Então, lá vai, vou pegar aqui a lista que me foi enviada. É o terceiro processo da pauta, que nós temos aqui, para explicar a todos, duas pautas. Uma da Quarta Câmara de Direito Privado e o outro
da Sexta Câmara Civil. No caso, nós vamos hoje fazer aqui uma mistura, porque eu queria dar preferência a esses processos que a doutora Priscila vai sustentar. Por quê? Porque ela está alegando e está comprovando que ela está amamentando uma criança recém-nascida, por isso ela pediu preferência. Então, nós vamos dar preferência a esses processos dela, tá certo, senhores? E depois nós Então, lá vai. voltamos só para a pauta de direito privado, é isso? Eu estou anunciando agora a Sexta Câmara Civil, que é o terceiro processo da pauta da sua relatoria, desembargador José Jorge, que é a apelação de número 080-0602-42-2021. O apelante nesse caso é Joana Oliveira, Sim. e o apelado é o Itaú Unibanco Holding S.A. O parecer é pelo provimento desse recurso de Joana. De acordo, presidente. Parecer mantido pelo eminente procurador, doutor Eduardo Daniel. O relator é o desembargador José Jorge, a quem eu passo a palavra. Doutor Ele tá- Gonzaga, é o terceiro da sexta. Ó, essa mistura aí não foi muito boa, não, porque a gente É o estava segundo, julgando. no caso. É o É o segundo, desembargador. O segundo processo segundo da processo. Sexta Câmara Civil. Segundo processo da sexta civil. Então, na próxima, eu vou colocar primeiro de uma Câmara e depois de outra, que eu acho que fica até melhor, né? É verdade. Então, Claro. A sustentação. nós vamos trabalhar com a Sexta Câmara, então, aqui, tá certo? Vamos para a O processo anunciado é o segundo da pauta. da sexta. Haverá sustentação por parte da advogada do banco, não é isso? Do banco. Isso, doutora Priscila, Vale do Monte. Sexta Câmara. Então, o processo anunciado aí pelo senhor presidente, eu acho que não vai haver necessidade também de sustentação oral, porque esses casos nós já estamos julgando aqui com muita frequência, presidente Gonzaga. Sim. É aqueles casos que nós damos parcial provimento apenas para excluir a litigância de má-fé. Sim. E é só para isso. Então, não há prejuízo nenhum para o banco. A gente mantém a sentença e dá parcial provimento ao apelo para subordinação da parte autora no que se refere à litigância de má-fé e à correspondente multa. Se a doutora Alice tem julgado dessa forma, já nas outras câmaras, a senhora convocada, né? Sim. Então, o senhor está votando pelo parcial provimento apenas para retirar a litigância de má-fé e eu estou acompanhando Vossa Excelência. Inclusive de acordo com o parecer do Ministério Público. Pronto. Eu também Nesse acompanho, sentido. Vossa Excelência. Pelo provimento, não é? O parecer? Então, é pelo provimento. Parece que ela recorreu só por causa dessa litigância de má-fé, não é isso, Dispone? É parcial provimento ou provimento? Como é que é, para poder a nossa secretária... Provimento só afastando a litigância de má-fé. Não é Então, assim? é parcial, né? Está parcial. De acordo adequado em banco? Então, parcial provimento, só para retirar a litigância de má-fé, certo? Isso. Doutora Priscila, muito obrigado. Olha, doutora Priscila, nós vamos agora misturar um pouquinho. A senhora aqui vai ser rápido, não vai demorar muito essa nossa sessão. Eu estou vendo aqui, está vendo o desembargador José Jorge, que o outro pedido de preferência não é a doutora Priscila, é o terceiro da pauta. Dessa mesma pauta, o terceiro. Certo? É a apelação de número 080-07-82-27, 2021. O apelante é Antônio José Araújo Guterres. E o apelado é o município de Pinheiro. O senhor é o relator, desembargador José Jorge, e está inscrito para se manifestar o doutor Penaldo. Está na sala, o doutor Penaldo? Está, desembargador. Então, o parecer nesse caso Doutor É Penaldo e doutor Marlon. é pelo conhecimento sem interesse quanto ao mérito. De acordo, presidente. Parecer mantido. Então, está inscrito para falar o advogado do apelante
E o do apelado também, não é isso, Patrícia? Não, não. Doutor Penaldo, porque pediram os dois. E doutor Marlon. Mas os Ah. dois são do apelante. Muito bem. Só tem manifestação pelos advogados do apelante. E com a palavra Do apelante, tá? Não É. tá entendido. com a palavra do desembargador José Jorge. Obrigado, senhor presidente. Doutor Penaldo, advogado do Apelante. assim como o doutor Marlon, né? Sim. Eu começar a falar, por gentileza, se me conceder a palavra, eu gostaria de fazer o pedido do adiamento do julgamento desse processo, a pedido do doutor Penaldo. O desembargador José Jorge está com a palavra. Pedido de adiamento. Isso, o Agora, doutor Penaldo Jorge, ele peticionou. Não, foi um motivo urgente, né? Ele recebeu um pedido do excelentíssimo governador do estado e ele precisou fazer uma diligência a Guimarães agora pela manhã, e lá não tem internet. E ele faria a sustentação na última sessão. Como o senhor não pôde fazer, ficou para hoje. E teve esse conflito de agenda, já que ele acumula um cargo de articulação política junto ao governo do estado. E ele pediu para que eu pudesse fazer o pedido do adiamento dessa apelação hoje. A Vossa Excelência está habilitado também nos autos. Isso, inclusive foi solicitado por o senhor também, lá tem com pedido de sustentação, lá no e-mail. Certo, mas eu vou fazer o pedido de desistência do meu pedido, Excelência, de sustentação. O senhor pretende adiar, desembargador José Jorge? Desembargador Gonzaga, eu submeto aí à Câmara. O senhor que é o relator, colegas. pode adiar diante da situação. Por mim, não tem problema. Então, eu vou acatar excepcionalmente aí o pedido de adiamento para a próxima sessão, de acordo com a Vossa Excelência se manifestou, concordando. Né? Então, a doutora Alice também concorda, não é, doutora Alice? Sim. Muito bem. Então, diante disso, esse terceiro processo da pauta da 6ª Câmara Civil, já anunciado, está adiado a pedido do apelante e no que concordou o relator. Muito obrigado. Tudo bem, doutor Marlon. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Excelência. Então, ainda diante dos pedidos de preferência, nós vamos logo encerrar aqui o primeiro processo dessa pauta, desembargador José Jorge. Vou anunciar, é a apelação de número 0800718-27/2018. O apelante, nesse caso, é Maria das Graças Ribeiro Moura. E o apelado é Bacabeira Empreendimentos Limitada, Pedro Irã, do Espírito Santo. E o relator, desembargador José Jorge, o parecer é pelo conhecimento, sem interesse quanto ao mérito. De acordo, presidente. Parecer mais... Inclusive, nesse processo, o doutor Hugo já tinha feito sustentação quando ele foi adiado. Aí a doutora Camila pediu, mas não está na sala. Novamente. Excelente dia. Bom dia. Bom dia. Confirmar se essa sustentação de Rita Coelho dos Santos vai ocorrer nessa sala? De quem? Rita Coelho dos Santos. Não, não é aqui nessa sala, não. Do processo 0800-343-35? E, doutora, eu vou lhe responder no chat, tá? Desligue seu áudio que eu vou lhe responder, tá? Coloque tudinho para mim que eu lhe respondo no chat, tá? Muito bem. Então, nesse processo anunciado, Priscila, não tem ninguém para se manifestar no momento, não é isso? Foi, doutor Hugo pediu novamente, mas ele já fez essa sustentação. O doutor Hugo, que é advogado da Aí o desembargador José Jorge adiou o processo, eu republiquei e ele veio para essa sessão.
mas ele já tinha feito. A palavra do desembargador José Jorge. Presidente, nesse caso aqui não pode haver uma nova sustentação, não. Eu só adiei o processo para reexaminar o voto. Ou não? Mas o advogado não tem mais direito à nova sustentação, porque talvez seria pelo fato da doutora Alice, né? Sim. Da doutora Alice estar substituindo o desembargador Douglas. Talvez por isso teria direito, porque ela não participou da sessão anterior. Então, eu vou fazer aqui um rápido relatório. Eu acho que, nesse caso aí, nós vamos conceder a palavra ao advogado, porque se o desembargador Douglas estiver na sessão, não poderia, mas já que é uma outra julgadora e não conhece os autos, nós vamos conceder o direito à sustentação oral. Obrigada, Então, trata de recurso de apelação interposto Maria das Graças Ribeiro Moura, em face da sentença prolatada pelo juízo do direito da primeira vara de Rosário, pelos autos da ação de anulação de contrato com indenização por danos morais e materiais, ajuizado pela parte ora apelante e desfavor da parte apelada, julgou acolhendo a prejudicial de decadência. E diz lá a juíza: diante do exposto, acolhe a prejudicial de mérito arguída pelos réus e declara a decadência do direito da autora de pleitear a anulação do contrato de compra e venda, feito por meio de escritura pública, número 0414/2013, registrado no livro de notas número tal, na cidade de Bacabeira. Fica prejudicada a análise dos pedidos indenizatórios a título material e moral, tendo em vista que a autora fundamental para a atenção com a alegação de fraude no aludido contrato de compra e venda. Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a sentença não merece prosperar, sustentando em suma que o contrato questionado merece ser anulado, tendo em vista que foi objeto de fraude, arguindo inocorrência de prescrição, bem como inocorrência de decadência. Ressalta que o contrato firmado mediante procuração não otorgada, questionando a assinatura do otorgante e da otorgada. Assevera que, diante da fraude perpetrada, faz jus aos danos materiais e morais, conforme pleiteado na inicial. Invoca a necessidade de produção de provas quais sejam perícia grafotécnica para averiguar a assinatura constante na procuração questionada e a apresentação dos documentos objeto da fraude. Ao final, público pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinada a realização das mencionadas provas e condenar a parte apelada em danos materiais e morais. Contra razões refutando todos os termos do apelo, e a Procuradoria emitiu parecer apenas pelo conhecimento e ao relatório, senhor presidente. Não. Então, a gente vai conceder a palavra ao doutor Hugo para que ele faça essa sustentação diante da presença hoje da juíza Alice, substituindo o desembargador Douglas. Com a palavra, o doutor Hugo, pelo prazo máximo de 15 minutos. Obrigado, excelência. Bom dia a todos, aos membros do Ministério Público, aos demais colegas advogados presentes na sessão. Vou ser bem breve, até porque já tinha feito uma sustentação anterior, né, já com a presença do desembargador Douglas Amorim, que nesse momento não pôde estar presente. Como bem disse o desembargador Zé Jorge, o processo nós arguímos a não ocorrência dessa decadência, bem como da prescrição apontada em sentença de primeiro grau, porque o processo, o contrato em si, ele nasceu de forma nula já. Nasceu mediante documentos que nunca existiram. E isso é de simples comprovação, basta que se oficie o cartório de segundo ofício para que apresente a procuração que consta como outorgada pela minha cliente e seu falecido marido, a quem fez o procedimento de compra e venda junto ao cartório em Bacabeira, na comarca de Bacabeira. Procuração essa e livro esse que não vai ser encontrado no cartório, porque a documentação não existe. Então, o que nós estamos buscando aqui, para que Vossas Excelências reexaminem o mérito e dar conhecimento à doutora Alice da situação, é que o contrato nasceu de forma fraudulenta, nasceu nulo de direito, haja vista que não existiu nenhum documento outorgado pelos meus clientes capaz de dar poderes
para que seja feito, para que fosse feito esse contrato de compra e venda. Foi uma fraude ocorrida com a intenção de burlar o direito da minha cliente hoje, que seu falecido marido tinha firmado um contrato anterior com isso, com determinadas condições essas que não foram cumpridas por quem estava contratando com ele. Então, para ser breve e encerrar minha colocação, a gente busca e reitera o pedido de reexame de mérito, porque o contrato em si nasceu mediante uma procuração outorgada de forma fraudulenta, de forma falsa, procuração que nunca existiu. E, repito, é de fácil comprovação, basta que seja oficiado o cartório segundo ofício, até então, quando existia, estava com o doutor Celso Coutinho, para que seja verificado a inexistência dessa procuração em qualquer livro do cartório. Assim eu encerro, Excelência, minha colocação. Eu agradeço novamente a atenção de todos. Bem, muito obrigado. Doutor José Jorge, desembargador. Obrigado, senhor presidente. O cerne da questão consiste em verificar o acerto ou desacerto da sentença, a qual julgou acolhendo a prejudicial de decadência, julgando extinto feito com resolução do mérito. Verifico que os pedidos constantes da exordial, dentre outros, a requerente pretende, com a presente demanda, anulação do contrato de compra e venda feito por meio da escritura pública número 0414/2013, registrada no livro de notas 004, folhas 13 e 14, do cartório Lucimeiro e Costa Soares, na cidade de Bacabeira, sendo este, em verdade, um negócio jurídico que alega ser fraudulento e que embasa os pedidos indenizatórios por suposta ocorrência de danos morais e materiais. A apelante sustentou que, no mês de setembro de 2013, foi convencida pelo senhor Ernesto Vieira a assinar alguns documentos do imóvel, objeto de contrato de promessa de compra e venda, firmado entre ele e seu marido, pensando tratar de documentação referente à integração de posses, os quais, segundo ele, seriam necessários para a continuidade do pagamento das promissórias, sob pena de suspensão. Afirmou ainda que compareceu ao cartório com o senhor Ernesto Vieira e assinou toda a documentação que ele pediu, sem ter tido tempo de ler e muito menos ter real conhecimento do que se tratava. Foi dito por ela própria. Como se extrai da sentença, em relação ao fato acima, alegou a autora apelante que foi induzida a erro por Ernesto Vieira, em virtude da extrema confiança que havia entre ambos, que, abre aspas, armou toda a situação com o único intuito de obter uma vantagem devida com a venda de uma propriedade que jamais fora sua, ou que jamais teria condições de pagar. Fecho aspas. Vale dizer, a recorrente fundamentou suas alegações na anulabilidade do contrato de compra e venda em virtude de ter firmado o contrato com falsa interpretação da realidade, o que é denominado erro. Em que pese apelante alegue fraude na procuração, que seu falecido esposo passou para a recorrente no ano de 2009, o negócio jurídico que afirma ser nulo foi realizado em 1º de julho de 2013, e a escritura pública foi lavrada em 26 de setembro de 2013, pela própria apelante, diante do estado de capacidade do seu cônjuge, ou seja, reclama que foi induzida a erro pelo senhor Ernesto, pois estava no momento de fragilidade. A recorrente afirma que assinou e realizou o contrato de compra e venda do imóvel em discussão, porém enfatiza que foi ludibriada pelo mencionado senhor Ernesto. Oportuno colacionar um trecho dos próprios relatos da apelante na inicial, bem como na apelação. Ela diz: confiando no que havia sido dito pelo senhor Ernesto, a apelante compareceu até o cartório juntamente com ele e assinou toda a documentação que ele lhe pediu. Assinou, porém, sem ter tido tempo de ler e muito menos de real conhecimento do que se tratava, pois o mesmo dizia estar atrasado, que ela poderia confiar nele, que aquilo tudo referia-se ao processo de reintegração de posse. Fecho aspas. Ou seja,
uma clarividente situação de erro. Destaque-se ainda que o apelado apresenta diversos comprovantes de pagamento, alguns em nome da apelante, outros em nome do seu falecido esposo, e, por fim, comprovante de pagamento em nome do senhor Ernesto, visto que o imóvel já era objeto de compra e venda pelo apelante ao senhor Ernesto. De saber-se, a vontade é elemento essencial para que atos e negócios jurídicos se realizem e deve ser externada de forma livre, espontânea e clara. Portanto, se a vontade não corresponde ao desejo do agente, o negócio torna-se-á suscetível de nulidade ou anulabilidade por ocorrência de vícios de consentimento, que, de acordo com o Código Civil, são erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo e lesão. O erro que se verifica, no caso de análise, está definido no artigo 138 do Código Civil, que diz: são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanaram de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Entretanto, o direito, em regra, não é intransponível no tempo, motivo pelo qual o ordenamento jurídico pátrio previu institutos como a prescrição, decadência, preclusão, dentre outros, cuja essência é criar, extinguir ou modificar direitos após o decurso de certo intervalo de tempo. A decadência visa exaurir um direito pelo decurso do prazo previsto em lei, para que seja exercitado com o fim de gerar segurança nas relações jurídicas, especificamente para conferir previsibilidade e perduração de litígio. Nessa linha, é causa extintiva do direito pelo seu não exercício no prazo de lei, possuindo natureza jurídica da matéria de ordem pública. Nos termos do artigo 178, inciso 2 do Código Civil, é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado o dia em que se for realizado, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. No caso comum do entendimento explanado pelo juízo de base, no sentido de que o direito da autor apelante de pleitear a anulação do contrato de compra e venda caducou. É nessa linha, senhor presidente, doutora Alice, que eu estou aqui concluindo negando provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. É assim que eu posso. Tá bem. Oi, desembargador José Jorge, eu vou pedir um prazo para analisar esse processo com mais calma também, tá certo, José Jorge? Perfeitamente. Estou pedindo vista desse processo para dar uma olhada. Embora o senhor tenha esclarecido bem a situação, quero ver. A doutora Alice aguarda o pedido de vista? Aguardo. Tudo bem. Então, diante disso, foi o pedido de vista do desembargador Gonzaga, no que aguardará. Não tem prejuízo nenhum, porque o desembargador Douglas, né, já também tem participou. conhecimento. Para não haver nova sustentação oral, porque a doutora Alice provavelmente não estará na próxima. É só essa. Eu queria só ver essa história aí do cartão. Não, tudo bem, desembargador. O senhor está correto. Tem todo o direito de vista. Então, muito obrigado. Então. Muito obrigado, doutor Hugo. Até a próxima. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Bom Eu trabalho. irei trazer na próxima sessão, está vendo? Ok, doutor. Anunciando logo, então, o quarto processo dessa mesma pauta, da relatoria do desembargador José Jorge, é o quarto e último processo da pauta, da Sexta Câmara Civil, é apelação de número 080-0004-34-2020. O apelante, nesse caso, é José Balduino da Silva Neri. E o apelado é o Ministério Público do Estado do Maranhão. O parecer é pelo desprovimento desse recurso. De acordo, Para ser presidente. mantido. Ou não? Então, o desembargador José Jorge é o relator e está com a palavra. Haverá sustentação, senhor presidente? Não. Não. Então, vou me Ela só ater. citou, mas não está na sala, não. Doutora Vou me Thaís. ater à leitura da ementa, senhor presidente e doutora Alice. Ou não. Ação de improbidade administrativa, sentença procedente. Excelências, na verdade, peraí.
Eu estou na sala aqui, aguardando, porque estava Ah, o sendo senhor- Mas esse processo não é o do senhor, não, doutor Eduardo. É sim, Celso. É o 08.004-34/2020 da comarca de Bacuri, de relatoria do desembargador Zé Jorge, apelante. Esse aí é dele mesmo, é dele, doutor, é mesmo. Eu errei aqui, eu me confundi, é isso mesmo, é dele mesmo, doutor Eduardo Aires, que pediu sustentação, né? Foi. Exatamente. Desembargador relator, antes de o senhor ler o relatório, eu tinha uma sugestão que gostaria de falar e compartilhar com os senhores e saber da opinião. Sei disso que a lei 14.320 de 2021, ela trouxe inúmeras alterações à lei de improbidade administrativa. O parecer do Ministério Público nesta apelação, ela foi completamente, vou dizer assim, omissa em relação às inovações trazidas por essa lei. A título de sugestão, não seria o caso de devolver esse processo à Procuradoria para que se manifestasse acerca dessas alterações trazidas pela nova lei? Doutor Eduardo Daniel quer se manifestar sobre isso, advogado da tribuna? Áudio. O senhor está sem áudio, doutor Eduardo. Rapaz... Ele está alegando que o parecer não faz nenhuma referência à nova lei de improbidade. Os senhores estão me ouvindo? Sim. Estamos, sim. Sim, eu vou repetir. Não, já foi Não, dito. Eduardo, nós já compreendemos. Eu quero tá só certo. o procurador de justiça. Vossa Excelência concorda? Porque... Eu não vejo motivo para alegar isso, até porque o parecer foi fundamentado em cima da ação, como ela se originou. Excelência, se me permite, doutor Daniel, só uma parte. É porque das imputações ao ora apelante, tem imputação que foi revogada expressamente pela nova lei. E eu até suscitei uma questão de ordem por escrito nos autos, e aí seria a título de sugestão, doutor Daniel, lógico. Sim. Porque vai impactar diretamente no resultado da ação. Eu mantenho o parecer. Eu acho que ele está fundamentado em que pese essa alegação, mas eu sustento o parecer como ele está esboçado. Tudo bem, então, desembargador Zé Jorge está com a palavra. Então, trata-se de apelação civil interposta por José Balduino da Silva Nery, em face da sentença para oferecer prejuízo de direito da comarca de Bacuri, que, nos autos da ação de improbidade, julgou procedente o pedido inicial, acolhendo os pedidos do Ministério Público, nos termos do artigo 11, inciso 2 e 6 da Lei 8.429, condenando nas penas do artigo 12, inciso 3, inciso 3º, o fazendo os seguintes termos: julgo procedente o pedido inicial, conforme no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição, em razão do cometimento de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, incisos 2 e 4 da Lei 8.429, praticados pelo requerido, outro se considerando a extensão do dano causado à coletividade, a gradação da improbidade praticada, sua repercussão, bem como as demais diretrizes normativas esculpidas no artigo 12, inciso 3, parágrafo único da Lei 8.429, aplica ao requerido as seguintes penalidades: ressarcimento ao erário em razão do prejuízo no montante de R$ 203.274,33, relativo ao valor do dano no âmbito do referido convênio, devidamente corrigida monetariamente, suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 anos e pagamento da multa civil de 15 vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido, e proibição de contratar
com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente. Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que a sentença combatida merece ser reformada, arguindo que não existe comprovação de danos ao erário, bem como ausência de improbidade administrativa por ausência de conduta dolosa, destacando ainda inocorrência de violação aos princípios da administração pública. Ao final, pude, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, consequente julgamento e procedente da ação de improbidade. Contra as razões apresentadas, e o parecer pelo conhecimento e desprovimento ao relatório. Tudo bem, entendido. O doutor Eduardo Castro está com a palavra para se manifestar pelo prazo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, Excelência. Senhor presidente, senhor relator, doutora Alice, o representante do Ministério Público, eu vou ser bastante sucinto. O Ministério Público ajuizou essa ação de improbidade sob a alegativa de que o município de Bacuri, na gestão do ora apelante, firmou um convênio com a SEDES, cujo objetivo era a recuperação de estrada vicinal. Todavia, consta a informação de que o recorrente prestou contas parcialmente e que a prestação de contas fora reprovada. Diante de tal fato, ingressou com a presente ação. A ação tramitou normalmente, foi apresentada a defesa, foi julgada procedente na base, houve apelo para esta corte e está submetida à votação. No decorrer da tramitação da ação, a Lei de Improbidade Administrativa, 8.429/92, ela sofreu consideráveis mudanças, alterações, por força da Lei 14.230 de 2021, outubro de 2021. Como bem destacou o nobre relator, as imputações ao apelante estão descritas no artigo 11, incisos 2 e 6 da Lei de Improbidade Administrativa. Entretanto, a nova redação conferida pela Lei 14.230 de 2021, ela revogou textualmente o inciso 2º do artigo 11, ou seja, o inciso 2º já não mais existe no ordenamento jurídico. E no Supremo Tribunal Federal, analisando a tese em repercussão geral, acatou a retroatividade para os processos ainda em andamento. Portanto, não há que se falar em condenação, punição por uma conduta que não mais existe no ordenamento jurídico. Aqui está descrita no inciso 2º do artigo 11 da Lei 8.429. Em relação ao inciso 6º, a outra imputação, a leitura anterior da lei dizia que, abre aspas, constitui o ato de improbidade deixar de prestar conta quando esteja obrigado a fazê-lo, fecha aspas. A nova redação do inciso 6º, com a alteração da nova lei, ficou da seguinte forma, abre aspas, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, vírgula, desde que disponha das condições para isso com vistas a ocultar irregularidades. Ou seja, foi uma mudança substancial, não só o simples fato da ausência de prestação de conta. E aqui não se amolda ao caso concreto, tendo em vista que as contas foram efetivamente prestadas. Elas não foram aprovadas, fugindo daí desta capitulação. Como houve essa alteração substancial e entendo não caber aditamento nesta oportunidade, senhores relatores, é que, inclusive, fiz um pedido por escrito, que seria o caso, excelências, até de extinção de julgamento do processo sem resolução do mérito, com base no artigo 354, parágrafo único do CPC, tendo em vista que as duas imputações atribuídas ao ora apelante, uma não existe e a outra não se amolda ao caso concreto. Por estas razões, sem delongas, pede o provimento do apelo para reformar a decisão de base e esta corte extinguir o processo sem a resolução do mérito. Alternativamente,
ultrapassado tal pedido, que seja dado provimento ao apelo para reformar a sentença de base, tendo em vista que não ficou comprovado o dolo na conduta do ora apelante. É o pedido, Excelências. Obrigado pela atenção de todos. Ou não? Desembargador Jorge. Presidente, doutora Alice, eu vou adiar esse processo da manifestação aí da defesa, porque realmente alguns aspectos do voto não foram abordados de acordo com a nova lei, então é mais prudente que se adie para a próxima semana. Eu trago novamente, se for o caso de manter, vou manter. Se for fazer alguma alteração, a farei. Mas é melhor do que julgar de acordo com conquistar o processo. Então, o processo está adiado por... A próxima sessão, né? A próxima sessão. Próxima sessão, adiado pelo relator. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Tenha um bom dia. Castro. Tudo bem, até a próxima. Desembargador, deixa eu logo lhe adiantar uma coisa aqui, porque tem uma advogada mandando um monte de mensagem aqui no meu celular, dizendo que solicitou sustentação. Eles estão pedindo na 4ª Câmara. Eu já pedi para o secretário de lá, quando estiver lá, ele me dá. Ele não está me passando. E qual processo a senhora se refere? É um processo aqui que ela que não pediu, não veio para mim, eu não tenho acesso à 4ª Câmara, advogado não tem mais desculpa, desembargador foi trocado, eu falei com a coordenadora, mandei a foto aqui para ela, já foi trocado no site do tribunal, então não tem por O que está acontecendo, desembargador Zé Jorge, é o seguinte, é que alguns advogados confundem a 4ª Câmara de Direito Privado com a 4ª Câmara Civil. Aí manda para a 4ª Câmara Civil e não chega na 4ª Câmara de Direito Privado. Isso que está acontecendo, mas a Patrícia já está dando uma solução aí com a direção do tribunal. Eu já expliquei, falei que sentei com a coordenadora, ela solicitou no mesmo dia, tá aqui, eu tirei a foto e mandei para ela, tem lá escrito do lado. 6ª Câmara / 4ª privado, não tem mais como cometer erro. Tá bem. Então, os advogados que estão errando, pedindo para uma Câmara que não cai na nossa, esse problema vai ficar por assim mesmo, vai ser corrigido doravante. Mas muito bem. Então, o processo que foi anunciado foi... Não foi anunciado. Esse nós adiamos. Então, eu vou passar agora. Os processos da 6ª Câmara Civil já foram todos concluídos, a pauta de hoje. Vou passar a pauta da 4ª Câmara de Direito Privado. Como esses processos também disseram tudo rápido, eu vou até passar por cima dos pedidos de preferência, porque, por exemplo, o segundo processo da pauta que eu estou anunciando, da 4ª Câmara... Desembargador Gonzaga, sim. Seria prudente a gente, já que estamos abrindo uma nova sessão, a gente aprovar a ata da sessão da 4ª Câmara. Não é isso? Sobre essa ata da 4ª Câmara de Direito Privado, o senhor tem alguma coisa? Não, nenhuma objeção, senhor presidente. Então, essa ata também está aprovada. Muito obrigado. Então, muito bem. Eu vou anunciar o segundo processo dessa pauta, porque o primeiro já foi julgado. O segundo processo é apelação de número 080-0441-09-2022. Apelante, Antônia Machado da Silva. Apelado, Banco Bradesco S.A. Eu verifico aqui que a dona Antônia estava insatisfeita porque o banco estava cobrando aquelas taxas bancárias. E ela, por isso, entrou na justiça para pedir um dano moral por essas pequenas taxas que o banco estava cobrando. Lá, o juiz julgou improcedente esse pedido, e eu estou verificando que, realmente, ela utilizou dessa conta para serviços diversos, com a finalidade que não era só a conta salário. Por isso, eu estou também mantendo a decisão do juiz, que julgou improcedente. Eu estou negando provimento a esse apelo da dona Antônia. Doutora Alice, entendeu como vota? Entendi. Acompanho Vossa Excelência. E o desembargador Jorge? Também acompanho, presidente. Pois então, foi negado provimento a esse processo. O terceiro processo dessa pauta é a apelação de número 080-0342-35-2022. Apelante Rita Coelho dos Santos. Apelado Banco C6, Consignados S.A., Banco Fixa. Esse processo é uma apelação da dona Rita, que ela estava alegando que o empréstimo que foi colocado
consignação dela, não teria sido pedido por ela. Mas eu estou verificando que ela anuiu com esse empréstimo, assinou o contrato, né? Então, ela não tem por que reclamar indenização por dano moral. Por isso, eu estou negando provimento a esse recurso para manter a decisão do juiz que julgou improcedente a ação. Como eu voto, doutora Alice? Desembargador, pela ordem, eu estou aqui só para sustentar pelo C6 recorrido, mas eu já estou vendo que Vossa Excelência já adiantou o voto. A senhora estava inscrita para se manifestar pelo banco. Foi ela que pediu na quarta Câmara, pediu errado na quarta Câmara. Não, E Só faça se identificar, por favor, dona Elza. Doutora Elza, identifique-se, por favor. Sim, eu sou advogada do Banco C6, estou inscrita para fazer sustentação desse processo como recorrida. Pois não. Mas Vossa Excelência antecipou o seu voto, como atende à tese do meu cliente, eu vou prescindir da sustentação e só registrar minha presença. Pois dê o seu nome ao AB, por favor. Elza Cantalice, OAB-PB 12173. E a doutora Alice entendeu o meu voto, porque eu estou negando o provimento a esse recurso. Entendi, acompanhe Vossa Excelência. Agora, doutora Elza, da próxima vez, procure fazer o requerimento para a Câmara Excelência, não certa. fui eu que fiz o pedido de inscrição, eu apenas estou cumprindo o ato. Não, O pedido de inscrição foi feito pelo cliente, o jurídico interno do cliente. Eu recebi o link e estou cumprindo o ato da sustentação. pois é, A mas... solicitação não foi feita diretamente por mim. Agora eu entendi, mas eu Entendeu? acho que deve ser feita pelo advogado. Claro, não Sim, foi acontecer feito para mim, mas não por mim. certo. Entendeu? Mas, de qualquer forma, o desembargador Gonzaga já adiantou o voto, eu também vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Então, por votação unânime, foi negado provimento a esse recurso anunciado. O próximo processo... Obrigada, bom dia. Bom dia. O próximo processo é o quarto da pauta, que é a apelação de número 080-1526-57-2021. Aqui o apelante é o Banco Pan, que eu estou vendo que a doutora Thaís Antunes está inscrita para se manifestar, e o apelado é Maria das Graças Santana. Certo? Bom dia, Excelência. Eu estou substituindo a doutora Thaís. Eu possuo subestabelecimento nos autos? Pois não. Então, tá certo. Então, eu vejo o que acontece, doutor Damião. É o seguinte, o juiz lá julgou procedente esse pedido da dona Maria das Graças Santana, porque entendeu que o contrato de empréstimo ela assinou, por isso o juiz julgou improcedente a ação. E aqui o banco está recorrendo dessa decisão que julgou procedente a ação. E dessa decisão, que o juiz aqui arbitrou um dano moral para o banco pagar a essa dona Maria, a dona Maria das Graças, no valor de R$3.000. E, por isso, o banco recorre, dizendo, olha, senhor, eu juntei um contrato assinado por ela. Né? Aí, doutor Damião, eu estou vendo aqui que realmente esse contrato é legítimo, foi assinado por ela e as testemunhas. Então, a contratação foi legal, porque ela aderiu ao contrato. Então, é por isso que eu estou dando provimento a esse recurso para reformar essa sentença, diante da prova que o banco trouxe aos autos, para julgar improcedente a ação, condenando ela na sucumbência, que fica suspensa por estar pela justiça gratuita. Assim que eu estou votando, doutora Alice. Acompanhe Vossa Excelência. Desembargador José Jorge. Eu também acompanho. Então, por votação unânime, foi dado provimento, está vendo, doutor Damião? Por isso eu estou... Está ótimo. Eu vou dispensar a sustentação. Muito obrigado, Excelência. Não. O próximo processo é o quinto da pauta, também da minha relatoria. Apelação de número 080-1653-92-2022. O apelante aqui é a senhora Maria Helena, e o apelado é o Banco Pan. Nesse caso,
o juiz julgou improcedente a ação, porque viu que o contrato foi firmado legalmente. E eu estou aqui, depois de apreciar minuciosamente esse contrato, eu também desembargador Zé Jorge, porque o que acontece? Tem muitos contratos desses que realmente o banco trouxe para o processo, como é este caso. Eu estou negando provimento esse apelo da dona Maria Helena, porque o banco provou que ela requereu o empréstimo e foi depositado o valor na conta dela. Por isso, eu estou negando provimento a esse recurso da dona Qual Maria outro, Helena. né? Igual ao passado. Eu também vou acompanhar. Acompanho Doutora também. Alice, então, por votação unânime, foi negado provimento a esse recurso da dona Maria Helena. Eu estou verificando que o outro processo seguinte também é um recurso do consumidor José da Conceição, que eu vou anunciar, é o 080-4734-53-2022. O apelante nesse caso é José da Conceição e o apelado é o Banco Pan. E também, do mesmo modo, o juiz julgou improcedente a ação e essa pessoa, José da Conceição, está recorrendo, não conformado. Mas ele não tem razão, realmente o contrato está nos autos. E o valor do empréstimo foi depositado na conta dele. É um empréstimo de R$ 1.300, que está lá na conta com o contrato assinado. Por isso, eu estou negando também provimento a esse. Aliás, estou dando aqui o parcial provimento apenas para retirar a multa por litigância de má-fé. Certo? Acompanhe, senhor presidente. Acompanho também. Muito bem. Por votação unânime, foi dado parcial provimento. O seguinte é o processo de número 080-3162-48-2019. Neste caso, a apelação é de dona Benedita Pereira de Araújo. E o apelado é o Banco Pan. Eu estou vendo que está escrito para se manifestar, doutora Roberta Maia, que também é o doutor Damião, né? Isso, excelência. Todos os processos do Banco Pan eu estou substituindo hoje, com subestabelecimento também nos autos. Esse caso anunciado agora é a mesma coisa, falha da prestação de serviço não foi configurada, a ausência de responsabilidade civil do banco, apelo conhecido e não provido. Da mesma forma, o juiz julgou improcedente e eu estou mantendo essa decisão por conta do que trouxe o banco para os autos. Então, eu estou negando provimento a esse recurso. De acordo. De acordo também, senhor. Muito bem. O próximo é o processo 7º da pauta, que é a apelação de Francisco das Chagas Geraldo. É a apelação de número 080-09-15-60-2022. O apelante é Francisco das Chagas Geraldo. O apelado é o Banco Pan, que também o doutor Damião está aqui de prontidão. Esse caso também é aqueles que o banco trouxe, eu estou só retirando a litigância de má-fé, que o juiz condenou. O juiz está tão bravo lá com essa situação que, além de julgar improcedente, condena ainda numa litigância de má-fé. E eu estou, no caso, como faz a nossa Câmara, retirando apenas a litigância de má-fé, portanto, dando parcial provimento apenas para isso, no mais, mantendo a decisão do juiz. De acordo. De acordo também. Muito bem. Agora, eu vou passar aos processos do desembargador José Jorge como relator. Estou vendo aqui tem um 8º da minha, já foi julgado o 8º, não já, meu? Já. 8º já. Muito bem. Então, eu passo agora ao 10º processo da pauta, não é? Que é da relatoria do desembargador José Jorge. É o 9º, né, senhor presidente? O 9º. Anuncia o 9º e o 12º. Vou julgar em bloco. O 9º é o 080-90-19-85-2022. O apelante do 9º é Maria Esté Amparo da Silva Ribeiro. E o apelado é o Banco Pan. O parecer... Não tem parecer, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Esse 9º processo, o 10º, 11º e o 12º, ele não tramitou pela Procuradoria, não foi oportunizado vista a órgão do Ministério Público.
razão pela qual não tem o parecer. Foi isso mesmo. Já E aí, seguiu uma orientação aí do CNJ e do nosso órgão especial em decisão de ontem, então, porque vários procuradores reiteradamente não se manifestam nesses processos. realmente não tem. Aí, então, agora vai ficar a cargo do relator mandar ou não para a Procuradoria. E o procurador de justiça, se não concordar com aquilo, pode recorrer, fazer alguma coisa, mas é isso que está decidido. É importante salientar, desembargador relator, que, em que pese os autos, processo versar sobre direitos disponíveis, natureza privada, o Ministério Público, analisar os autos, ele não só analisa esse aspecto, ele também analisa a admissibilidade, a tempestividade, para então, com o seu livre-arbítrio, decidir que o Ministério Público não tem interesse. Eu só gostaria de enfatizar isso. E, contrariando essa decisão que Vossa Excelência está colocando, a qual eu não conheço ainda, que vai de encontro ao 932 do CPC, inciso 7. O relator recebeu o processo e abrirá vista ao Ministério Público. Só queria deixar enfatizado isso. Eu também concordo com Vossa Excelência, eu tinha esse pensamento, mas o órgão especial ontem, né, deliberou que, de acordo com a orientação do CNJ, que nós faremos esse juízo de valor de mandar ou não para a Procuradoria. Eu entendi que, nesse caso aqui, não seria para mandar, mas eu acho até de bom ouvido que Vossas Excelências, o Ministério Público, como um todo, o seu procurador, manifeste isso junto à presidente do tribunal, esse conformismo, para não caracterizar que nós estamos mandando, porque pareceu, nós estamos mandando os processos para ganhar tempo. Tudo bem. Nesse nosso país está muito complicado. Então, eu agradeço a sua cumpre a atenção. lei e vem alguém dizendo não tem que cumprir, tem que fazer diferente. E eu não concordo em forma nenhuma com o que o CNJ disse sobre isso. Eu acho que tem que ir, mas o órgão especial decidiu que o relator vai fazer uma análise, né? Então nós mudamos o nosso regimento. Não é mais obrigatório toda vez ir para o Ministério Público. Mas achei muito válido a sua intervenção, doutor Eduardo Daniel. Tudo bem. Obrigado, eu agradeço Eu também. decida logo esse aí, desembargador, já que o senhor... Pois é, e anuncie também o 12º, doutor desembargador Gonzaga. 12º é a apelação de número 080-01-20-76-2022. Apelante Naide Cesarina Andrade dos Santos. E o Banco Pan é a parte apelada. Desembargador, nesses dois casos, processo anunciado, é igual àqueles que Vossa Excelência acabou de julgar. Estou retirando apenas a litigância de má-fé nos dois casos. Não. Então, a doutora Alice concorda com esse voto? Concordo, sim. Concordo, desembargador. Eu também estou de acordo. Então, por votação unânime, foi dado um parcial provimento no caso, não é, desembargador? Isso, para retirar a litigância. Não. O 10º processo da pauta é a apelação de número 080-7216-82-2022. Quem apela aqui é Maria da Conceição Gomes Pereira. E o Banco Pan é o apelado. O desembargador José Jorge está com a palavra. Senhor presidente, nesses dois processos... anuncie também o 13º. O 13º é a apelação de número 080-0438-68-2023. O apelante é Domingos Rodrigues de Souza e o apelado é o Banco Pan. Está inscrito para manifestar-se, doutor Damião. Pois é, eu gostaria, nós já sabendo do que se trata, né, de empréstimo consignado, alegação de fraude, eu gostaria de ouvir o doutor Damião. Não, esse é a doutora Priscila. Mas não é o Banco Pan? Mas ela é outra, é porque é geralmente para o doutor Feliciano e para a doutora N.
Aí são advogados diferentes. Ah, entendi. Então, doutora Eu Priscila estou falava só pelo pelo caso da Maria da Conceição. Pela ordem, eu estou pelo senhor Domingos, no caso, pelo Isso. Banco Pan. Domingos é Ah, meu. então, porque como eu estou julgando em bloco, porque o voto está no mesmo sentido, sim, então vamos ter que, já que são advogados diferentes, nós vamos ter que julgar também de forma separada, né? Então, do 10º processo é o doutor Damião. Pode Isso. manifestar. E o 10º? Esse processo do doutor Damião, que é o da Maria da Conceição. Isso. Aqui, basicamente, o meu voto está dizendo que o banco não comprovou o pagamento numerário por meio de TED. Se o doutor Damião me convencer que esse documento existe no processo, eu posso mudar o voto. Então, o senhor está Silêncio, negando. Perdão. Mas Doutor Negão. vamos ver o advogado, né, Bardo Gonçalves? Doutor Damião, o senhor quer se manifestar no 10º? Sim, de forma muito breve, Excelência. Inicialmente, cumprimentar a todos, né? Bom dia a todos. De forma muito breve, nesse caso, Excelência, o pagamento ele não se deu via TED. Ele ocorreu de forma via ordem de pagamento para a conta do autor junto à Caixa Econômica Federal. Só o que mudou foi o método de pagamento. Ao invés de ser a transferência, TED, a transferência se deu via ordem de pagamento. A única diferença, nesse caso dos demais, é isso, documentação, o resto... E esse documento está em qual ID do processo, doutor Damião? Um segundo, Excelência. E até para a gente ter uma certa coerência, né, desembargador Gonçalves? Perfeito. Porque... Eu tenho... Quando está nos autos o documento que demonstra o pagamento, ou seja, a disponibilidade do recurso à parte, não tem problema nenhum. Porque, às vezes, é só uma tela, né? Um print de uma tela, que alguns consideram como um documento, e eu até hoje, eu acho que não é um documento válido para comprovar uma transferência bancária, porque foi feito unilateralmente pelo banco. Eu queria alguma coisa que o banco me provasse que a pessoa recebeu mesmo na agência da Caixa, só que os bancos parece que um não cooperam com o outro. Se você oficiar para a Caixa, não vê esse documento. Sim, Excelência, só vai ter o print da tela, conforme Vossa Excelência falou. Mas eu submeto aos queridos colegas. Se for o caso, eu posso mudar meu voto e manter a sentença do juiz, desembargador Gonçalves. Não tem problema algum. Pois é, eu vou, o senhor que analisou o processo, eu vou acompanhar o seu voto nesse caso. Não, mas eu estou dizendo que eu posso modificar, porque no que Vossa Excelência julgou, você considerou como documento válido o print da tela do banco, para a gente ter assim, uma coerência no julgamento, né? Porque o juiz julgou improcedente, Vossa Excelência manteve a sentença. Aqui o juiz julgou improcedente, eu estou reformando. Eu continuo. Se tem um documento válido no processo, eu considero o Verdade, pagamento. eu acho que se tem um documento comprovando, né? Mas, doutora, o problema do documento é esse print de tela, como o próprio advogado do banco, de alguma forma, confessa aqui nessa sessão, né? Sim. E aí, saber... Porque se eu acompanhei o desembargador Gonzaga, seria incoerência agora eu julgar de outra forma, né? Verdade. A situação é a mesma, não é isso? Nós temos que sentar semana que entra para a gente discutir o assunto pessoalmente mesmo. Então, nesse caso aqui, eu vou, então, manter a sentença do juiz, né? Bom, e negar provimento ao apelo nesses dois casos aí. Tanto no 10º como no 13º, não é isso?
E a gente vai sentar semana que entra para a gente ver, analisar nós dois com calma essa situação. Então, foi negado o provimento ao 10º e ao 13º. 13º, Eduardo Gonçalves. 10º e Excelência, só uma dúvida, foi provido ou foi improvido? Porque a parte que estava apelando, no caso, né? Foi. Aí, no caso, foi provido, né? Para reformar a sentença em favor do autor. Não. Foi negado o provimento. A parte apelou porque o juiz julgou improcedente lá na base. Isso. Né? Eu estou mantendo a sentença do juiz, eu estou desprovendo. É de origem, né? Sim. Estou desprovendo o recurso dela. Tá ok. Tá certo. Mantendo a sentença. Desculpa pela ordem, é porque como são advogados diferentes e eu queria confirmar, porque o meu é Domingos Rodrigues. Isso, doutora. Tu também da mesma forma. Está negando provimento ao recurso do Domingos. Estou negando provimento ao recurso também do... Doutor, só para título de esclarecimento, no contrato, quando é ordem de pagamento, tem uma parte que tem dos dados da liberação. E aí, no próprio contrato em que o consumidor ele assina, tem lá a informação de que vai ser enviado e liberado esse valor através de ordem de pagamento, constando o valor e a agência, no caso, em nome do consumidor. Só para que não haja dúvida, aí eu estou fazendo esse esclarecimento, porque é um documento, inclusive um documento que foi assinado pelo consumidor. Então, por essa razão que o juiz de piso julgou improcedente. O problema é que, como essa transferência foi feita por uma outra agência, nos autos não tem a prova de que isso foi transferido para ele, porque ele não vai trazer uma prova negativa, né, ao consumidor. E o banco também não traz, porque o banco era para oficiar para outra, para a agência lá de onde foi feita essa transferência e pedir esse documento. Mas os bancos não se ajudam, né? Aí fica a gente julgando ser uma prova cabal de que a pessoa recebeu. Mas é isso, doutora. Vamos em frente. Está decidido já. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Eu vou anunciar agora o 11º processo, que é a apelação de número 080-5589-13-2022. Aqui o apelante é Floriza Moraes. E o apelado é o Banco Pan. O desembargador José Jorge está com a palavra como relator. Aqui deve ser o doutor Damião, né, que representa. Correto, senhor. Pois é, nesse caso aqui, senhor presidente, eu estou desprovendo o recurso da senhora Floriza Moraes. Tá certo. Eu também estou acompanhando. Acompanha. A doutora Alice acompanha, eu também. Então, por votação unânime, foi negado provavelmente esse recurso. O 12º já foi julgado, desembargador Zé Jorge? Excelência, só para agradecer a atenção de todos, já foi julgado. Minha participação encerrou aqui. Muito obrigado. Um bom dia, um bom trabalho. Muito obrigado, doutor Damião. Bom dia, doutor Damião. Então, agora pode só o 15º, desembargador José Jorge. Perfeito. Que é o número 080-5451-96-2020. O primeiro apelante, nesse caso, é Estefânia de Souza Oliveira. E o segundo apelante é Seguros Tura S.A. E eles são, respectivamente, os apelados. E o parecer, neste caso, até do próprio doutor Eduardo Daniel, é pelo conhecimento apenas, sem interesse quanto ao mérito. A palavra de acordo, presidente. Ou não. Obrigado, presidente. Aqui essas apelações cíveis abertas sobre relação de consumo, obrigação de fazer com indenizatório, instituição bancária, responsabilidade objetiva, artigo 14 do CDC, cobrança indevida em conta de consumo referente a serviços não contratados, dano moral configurado, verba corretamente arbitrada pelo juízo primário, observância dos princípios da razoabilidade e profissionalidade. Primeiro apelo desprovido e segundo apelo parcialmente provido.
Aí eu estou dizendo aqui, estou fazendo algumas alterações na sentença, dizendo o seguinte: conheço e nego provimento ao primeiro apelo, ao tempo que conheço e dou parcial provimento ao segundo, para, letra A, declarar a nulidade dos descontos referente a lar mais seguro, realizado na fatura de consumo relativa à unidade consumidor de titularidade do apelante. E aí a responsabilidade extracontratual, porque o contrato foi nulo. Determinar a repetição em dobro dos valores devidamente descontados a título de lar mais seguro plus, com juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e correção monetária, desde efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ. C, condenar ainda a demandada ao pagamento de R$ 2.000 pelos danos morais gerados, a ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, conforme súmula 362 do STJ. Os juros de mora decidirão a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. Condena a primeira apelada, seguro Sura, ao pagamento das custas processuais, ao tempo que mantém os honorários advocatícios, nos termos estabelecidos na sentença vergastada, porque aqui não pode incidir novos honorários porque houve sucumbência recíproca. Então, vamos manter os honorários sucumbentes. É assim que eu estou votando, presidente. E a doutora Alice, que está próxima de ser desembargadora também, né? Se Deus quiser, né, doutora Alice? Se Deus quiser, sim. Tá bom, obrigada. Eu também acompanho o relator. Esses eram os processos das duas pautas, da 6ª Câmara Civil e da 4ª Câmara de Direito Privado. Os senhores têm mais alguma coisa a se manifestar sobre a sessão de hoje? Não, senhor presidente, muito obrigado. A sessão começou um pouco tumultuada, mas acabou muito bem, né? Como sempre, a gente sempre conclui com maestria. Então, eu agradeço aqui a presença da doutora Alice, do desembargador José Jorge, do doutor Eduardo, da Priscila e dos demais que participaram desta sessão, inclusive os senhores advogados. Então, eu dou por encerrada a sessão de hoje e estou saindo dela.